Olá, tudo bem? Boa noite. Bom, nós estamos aí numa sequência de estudos e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. Estudamos sobre a história, fizemos aí um estudo, Introdução Geral da Bíblia, certo? No estudo 2, falamos sobre a história do mundo no capítulo da Bíblia. Aí nós pegamos Daniel 7, Daniel 8, Daniel 2 e o chifre pequeno. Hoje nós vamos tratar sobre a volta de Jesus. Mas antes, eu quero orar com você. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade de podermos estudar Tua Palavra. Abençoe a cada telespectador, abençoe a cada pessoa que vai entrar em contato com esse vídeo, que o Seu nome possa ser exaltado aonde esse vídeo chegar, Deus. Pedimos a Sua direção, que o Senhor fale a nós, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Como eu já falei, a volta de Jesus. As pessoas, elas estão muito apreensivas o que vai acontecer no futuro. As pessoas estão com medo do futuro. Estamos vivendo num período da história em que as pessoas estão com muito suspense. As pessoas, elas não sabem o que vai acontecer, mas elas entendem que alguma coisa extraordinária irá acontecer. E nós, como estudiosos da Bíblia, nós entendemos que Jesus em breve vai voltar. E o que eu acho interessante é que algumas pessoas ficam pedindo para Jesus voltar. Ai, Senhor, volta logo. Ai, tomara que esse mundo tenha fim, que o pecado acabe. E eu faço uma pergunta. Estamos preparados para a volta de Jesus? Você está preparado para encarar Jesus nas nuvens do céu? Como anda a sua vida hoje, nesse exato momento? Se você morresse agora, você morreria salvo ou morreria perdido? Se Jesus voltasse agora, você iria se salvar ou você iria se perder? Nós sabemos que Jesus ele está voltando. Nós sabemos que as profecias estão se cumprindo assustadoramente. Ontem eu tinha 15, hoje estou com 44. Ontem era janeiro, já estamos em junho. Os dias estão passando muito rápido. E segundo Mateus 24 diz que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. E eu volto a te fazer a pergunta. Você está preparado para a volta de Jesus? Uma coisa que eu quero dizer a você. Não fique preocupado quando Jesus vai voltar. Não tenha essa preocupação. Esteja preocupado se você vai estar preparado quando Jesus voltar. Porque eu estando preparado ou não, Jesus ele vai voltar. Está entendendo? Como anda a sua vida com Deus? Como anda a minha vida com Deus? O texto para meditação hoje é Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é o sermão profético, é o princípio das dores, é a introdução do livro do Apocalipse. Mateus 24, ele é dividido em algumas partes, que eu quero que vocês entendam. Tá? Do verso 1 ao verso 4 é introdução. Tá? É introdução. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ou seja, quando Jesus estava saindo do templo, os discípulos chamaram a atenção de Jesus para o templo. O povo judeu, eles tinham um carinho muito grande pelo templo. O templo de Jerusalém era algo muito precioso para eles. Não quem estava no templo, mas o templo em si. E os discípulos chamam a atenção de Jesus para a estrutura do templo, né? Olha que coisa linda, Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E só para vocês terem uma noção, o templo de Jerusalém era tão bonito que quando o sol batia, quem vinha longe não conseguia olhar assim, olhava assim,
Porque o sol, quando batia, radiava. O templo de Jerusalém era muito, muito bonito. Há quem diga que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Só que Jesus disse, né? Quando ele chamou a atenção de Jesus para o templo, Jesus fez o quê? Chamou a atenção deles para a profecia. Né? O verso 2. Jesus, porém, lhes disse, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então aquele templo que vocês estão vendo vai ser derrubado. Só vai ficar pedra sobre pedra. E estando assentado no Monte das Oliveiras, que dava para Jerusalém, né? Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles queriam saber o que iria acontecer, quando iria suceder a destruição de Jerusalém, quando Jesus iria voltar, quando seria o fim do mundo, né? E Jesus ele faz uma advertência importante para mim e para você. Acautelai-vos, verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes, fique esperto, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus ele faz uma introdução para dar a resposta que os discípulos queriam. Porque eles queriam saber quando Jerusalém, o templo iria ficar pedra sobre pedra. Eles queriam saber quando Jesus iria voltar e que sinal iria acontecer do fim do mundo. E Jesus ele faz uma advertência severa, na qual eu faço para você hoje. Fique esperto, que ninguém vos engane. Estamos vivendo num mundo onde o engano está predominando sobre as pessoas que não estudam a Bíblia Sagrada. Pessoas que não estudam a palavra de Deus estão sendo enganadas. Estão sendo enganadas com a teoria da prosperidade. Estão sendo enganadas com pessoas dizendo-se o Cristo, quando na verdade a Bíblia diz totalmente diferente de como Jesus irá voltar. E nessa noite eu quero mostrar para você como Jesus irá voltar. Não sei quando ele vai voltar, mas eu quero que você tenha ciência de uma coisa. O que importa para mim não é quando Jesus vai voltar. O que importa para mim é se eu vou estar preparado quando Jesus voltar. Essa é o X da questão. Eu estou preparado? Se eu morrer agora de infarto, eu vou estar preparado? É isso que eu tenho que ter em mente. Então, do verso 1 ao verso 4, Jesus ele faz uma introdução e ele fala uma frase que eu quero que você grave bem. E Jesus respondendo disse-lhes, fique esperto, acautelai-vos. Olha, sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Abra os olhos, que ninguém vos engane. Por quê? Aí ele começa, né, do verso 5 ao verso 14, é uma vista geral, é um panorama profético. Jesus ele começa dizendo, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quantas pessoas hoje não estão sendo enganadas com falsas teorias? Quantas pessoas hoje não estão sendo enganadas com falsas promessas? Promessas essas que nunca vão se cumprir. Tem pessoas que vendem casa, vendem carro, vendem fazenda, vendem empresa, dá tudo para a igreja e acaba na miséria. Falsas promessas. Promessas que nunca vão se cumprir, promessas das quais Jesus nunca prometeu. Ah, mas a viúva deu a maior oferta. Essa maior oferta não significava quantidade, mas a qualidade. Porque Jesus ficou observando pessoas ricas jogando dinheiro, fazendo barulho, aquele alvoroço todo. Oh, quanta oferta! E aí chega uma viúva e joga o dinheirinho, coloca o dinheirinho lá na salva. Jesus diz, essa foi a que deu mais. Por quê? Não foi a quantidade, foi a qualidade. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro. Ele precisa da minha e da sua fidelidade. É isso que ele precisa. Nós vamos chegar no tema do dízimo e vocês vão entender. Então, Jesus, tá? Quando ele diz que a viúva deu a maior oferta, não foi em termos financeiros,
foi em termos de gratidão. Coração, ela deu o que tinha e deu com alegria. Ela não deu da sobra, ela deu das primícias. Então essa história de vende tudo que tem, dê à igreja que você será abençoado, é teoria diabólica, é teoria profana. É teoria da qual Deus não vai ficar feliz. Tá? Então, vamos lá. Do verso 5 ao verso 14 é uma vista geral, é um panorama profético. Do verso 5 ao verso 8 são dificuldades que não são sinais. Tá? Olha só, o 5 verso 8. São dificuldades que não são sinais. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Isso acontecia naquela época. Ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Calma, isso tem que acontecer, mas não é o fim. Hoje nós vamos falar de guerra. E guerra, gente, não é só aqui igual Ucrânia e Rússia, não. Guerra de ideia. Guerra de status. Sabe? Sede de poder. O que a Rússia fez com a Ucrânia, ou está fazendo, eu estou tão por fora que eu nem sei como é que está, por causa de poder. E ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Calma, não assuste, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Estamos vivendo um período solene da história. Terremotos está ocorrendo ao redor do mundo constantemente. Fome, você vai na África, você vai nas partes secas do extremo norte do Brasil, nordeste do Brasil, a fome. Aqui em São Paulo, fome. Né? Pestes, tivemos agora recente a Covid, né? Pestes. Isso são dificuldades que não são sinais. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ou seja, o Covid, gente, é o princípio das dores. Dias piores virão. E eu venho falando isso há muito tempo. Vocês estão com medo do Covid? Dias piores virão. Se você tem medo de um Covid, se você se trancou, se você se isolou, se você ficou em pânico, chegou a ficar depressivo por causa de um Covid, quando vir o que tem que vir mesmo, você vai tombar na fé, irmão. Enquanto permanecermos de joelho, nós vamos ficar de pé diante das dificuldades. O que Deus diz lá no Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E se porventura eu vier ser atingido, é porque o meu testemunho vai falar alto às pessoas que estão ao meu redor. E eu serei a voz de Deus a essas pessoas. Mesmo que eu desça ao túmulo, quando eu ressuscitar, eu vou contemplar o fruto, eu vou contemplar o resultado da minha morte. Tudo isso eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer crendo em Deus. Do verso 9 ao verso 13, são tribulação e apostasia no tempo do fim. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Mas, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e aborrecerão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu te faço uma pergunta. Você está perseverando? Eu vou voltar a dizer, o segredo do cristão é permanecer de joelho. Porque se ele permanecer de joelho nas dificuldades, ele vai permanecer de pé diante das batalhas. O verso 14. E este evangelho do reino será pregado em testemunho. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Estamos vivendo um período em que o evangelho está sendo pregado no mundo todo. Países
onde o evangelho não está, onde não tem igreja, existe pastores, médicos, missionários. Eles estão lá tratando da saúde e falando do amor de Deus às pessoas. O evangelho, ele está sendo pregado no mundo inteiro. Do verso 15 ao verso 20, são sinais da queda de Jerusalém. Do verso 21 ao verso 29, é o período de grande tribulação. Do verso 30 ao verso 31, é o retorno de Cristo. E do verso 32 ao 41, é a confirmação, é a certeza do retorno de Cristo. E do verso 42 ao verso 44, Deus ele convida eu e você para orar e vigiar, porque Jesus ele está voltando. As profecias estão se cumprindo. Jesus ele está às portas. Irmão, não desanime. Não sei de que denominação você é. Não sei se você é assembleano, se você é católico, se você é ubandista, se você é adventista, se você é batista, se você é pentecostal. Não sei. Eu só te falo uma coisa. Prossiga firme, porque Jesus está voltando e ele vem buscar você. Num período de 39 anos, desde o discurso de Cristo lá no Monte das Oliveiras até a destruição de Jerusalém, numerosos falsos líderes apareceram. A Palestina ela foi agitada por inúmeros enganadores, impostores, que exploraram os temores e as esperanças do povo. Ou seja, do discurso do Monte das Oliveiras até a destruição de Jerusalém, foi um período de 39 anos. E nesse período, gente, surgiu muitos falsos líderes. Eles pegavam os temores das pessoas, a esperança das pessoas, e eles ensinavam o que eles queriam. E hoje não é diferente. O que eu tenho a dizer a você, estude a Bíblia, porque a Bíblia é o livro que vai te conduzir ao céu, é a palavra de Deus. Não adianta você ouvir o pastor X, Y ou Wagner, você tem que estudar a palavra, porque a palavra de Deus é o mapa que vai te conduzir para o céu. A Palestina ela foi agitada por inúmeros enganadores, né, como eu falei aqui, né, incitando revolução contra Roma, sob pretensa inspiração divina. O que Deus diz? Nem por força, nem por violência. Mas esses impostores, por inúmeras vezes, eles fez com que os judeus se rebelassem contra Roma, dizendo que eles vinham em nome de Deus. E o resultado, gente, foi cruel. Um desses impostores, ele era egípcio, tá? Era o falso profeta. Ele convidou os judeus aventureiros a se unirem a ele no deserto. Milhares responderam ao chamado. O resultado foi trágico. Os romanos foram atrás dos judeus e praticamente todos os judeus perderam a vida, ficando somente o egípcio e os seus seguidores mais chegados. Quando os romanos viram que o povo judeu estava se ajuntando a esse falso profeta egípcio, eles temeram uma revolução, eles temeram uma rebelião. O que os romanos fizeram? Foram no caos, pegou de surpresa, praticamente todos que foram atrás deles morreram. E calcula-se que foi mais ou menos uns 2.000 judeus que morreram, tá? Não tenho a conta exata, mas foi muitos judeus que morreram. Calcula-se em média 2.000 judeus que morreu, ficando somente o falso profeta, tá? E os seguidores mais chegados. Só que os judeus, gente, eles tinham que ter estudado o livro sagrado deles. Eles tinham que entender que não era Jesus. Porque a Bíblia diz como que se comporta o verdadeiro profeta e o falso profeta. Entende? A Bíblia é o livro, gente, que se você estudar com oração, eu e você não vamos ser enganados por Satanás, tá? Tempos depois, um oficial romano, ele confundiu, olha só, pra você ter noção. Esse egípcio, tinha um poder de persuasão tão grande que um oficial romano, está lá em Atos do 21, 38, ele chegou a confundir Paulo com esse egípcio. Paulo ele tinha um poder de persuasão muito grande. E aí esse oficial romano olhou, rapaz, tá lá em Atos 21, 38. Ele chegou a confundir Paulo com esse egípcio. Nós tivemos também Jim Jones e o massacre
John Stone na Guiana, né? Tivemos aí Adolf Hitler, que chegou a convencer milhões de cidadãos do mundo ocidental que seria capaz de introduzir o mundo num período de 1000 anos de paz. Pessoas que tentaram revolucionar o mundo e arrastou milhares com eles. Gente, entenda uma coisa. Nem sempre a maioria tem razão. Ponha isso em mente. Nem sempre igreja cheia é sinal de que Deus habita ali. Tenha isso em mente. Deus pode habitar nos adoradores individuais. Mas nem sempre o que está acontecendo ali provém de Deus. Nem sempre. Vamos lá. Isaías 8. Isaías 8:20. Eu quero que vocês entendam que nem sempre a igreja cheia é sinal de que Deus habita ali e tem o Espírito Santo. Isaías 8:20. A lei, presta atenção, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essas palavras, nunca verão a alva. Eles têm que falar de acordo com a lei, de acordo com a Bíblia. O testemunho de Jesus tem que falar mais alto. Jesus foi rico? Não. Jesus é dono da prata, do ouro, de tudo? Sim. Jesus está interessado em ver você nesse mundo? Não. O mundo é uma escola em que só vai valer na prova final um 10, não vai valer 9,9. Então essa história de prosperidade não é de Deus. Deus ele não prometeu que nesse mundo você não teria dificuldades. Ele prometeu que em meio ao vale da sombra da morte ele nunca te deixaria e ele sempre está perto de você. É isso que você tem que ter em mente. Estamos vivendo no fim. Riqueza, as coisas do mundo vai ser destruído. Jesus ele prometeu que o justo teria o necessário para viver. Jesus ele prometeu que o justo teria o suficiente, né? Como o salmista diz, jamais vi o justo passar necessidade ou a sua descendência mendigar o pão. Deus ele prometeu que você teria o suficiente para viver. Ele não te prometeu riqueza, prosperidade. Tenha em mente isso. Quem ofereceu riqueza para Jesus? Satanás. E o que Jesus falou? Arreda-te de mim, lá no deserto. Temos que ficar alerta aos pequenos detalhes da Bíblia. Não é errado você ser rico. Não é. Mas eu não posso usar a Bíblia para dizer que você vai ficar rico. Entende? É isso que eu quero que você tenha em mente. Tá? Temos também Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte ele conduziu um número de seguidores vastamente à morte. Um número superior a de Jim Jones. Também temos, né, a líder dos Skunkers, né, Anne Lee, que se dizia Cristo encarnado em mulher. Olha só. E muitas pessoas aplaudiram. Temos aí o Henrique Cristo. As pessoas aplaudem. Né? Temos o Pontífice Romano, que se intitula Intercessor entre Deus e o Homem, e as pessoas o veneram. Nós temos que tomar cuidado, gente. Tá? Temos que tomar cuidado. Aqui no verso 5, fala sobre que haveria terremotos, né? Cerca de 300 terremotos ocorrem no mundo por ano, e muitos deles não são sentidos. 300 terremotos ocorrem por ano no mundo, e muitos deles não são sentidos. Sabe, gente? Jesus, ele deixou toda uma pista, ele deixou todo um panorama de que ele iria voltar. E Jesus ele deixou na Bíblia que ele iria demorar também. Mas a minha bisavó dizia que Jesus ia voltar e não voltou. Mas eu estou na igreja há 30 anos, eu estou há 39. Mas eu estou na igreja há 50 anos e Jesus falou que ia voltar e não voltou. Jesus deixou na Bíblia que ele iria tardar. Vocês querem ver? Vamos lá. Mateus 24, 48. Mateus 24, 48 diz assim, porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá,
Jesus ele está dizendo o quê? Que ele iria demorar. O verso 5 do capítulo 25, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E tardando o esposo, meu Senhor certamente tarde virá. E o verso 19 do capítulo 25, e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então Jesus ele já deixou aqui claro e explícito que ele iria tardar a voltar. Jesus ele estabeleceu uma data, o dia e a hora, nós não sabemos nem a data, mas ele vai voltar. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Sabe por que ele estabeleceu uma data longa para eu e você ter tempo de se arrepender e mudar de vida? Jesus ele não voltou ainda porque ele está te dando a oportunidade de entregar a sua vida a ele, de se colocar diante do altar e confessar os seus pecados a ele e ser uma pessoa diferenciada num mundo indiferente. Por isso que Jesus não voltou ainda. E aqui, no verso 48 do capítulo 24, 25, 5, 25, 19, Jesus ele já disse que ele iria demorar a voltar. Demorar a voltar no nosso tempo, porque nós somos limitados a espaço e a tempo. Então, para a gente ele vai demorar. Mas para Jesus, um dia é como um ano como um dia como 1000 anos como um dia. Então Jesus ele não tem limite de espaço e a tempo. Mas Jesus ele vai voltar. E o importante, eu vou repetir, não é quando ele vai voltar, é se eu e você estamos preparados para a volta dele. E aí Jesus, ele fala sobre a destruição de Jerusalém, no verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no telhado, não desçam para tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. No ano de 66 da nossa era, Sestio Galius, ele invadiu Jerusalém. Tá? Ele invadiu Jerusalém. E teve algum problema em Roma que Sestio Galius teve que pegar suas tropas e se retirar. O que aconteceu? Quando eles se retiraram, um grupo de judeus guerreiros, eles atacaram de surpresa soldados romanos. Eles mataram aí cerca de 500 soldados romanos e morreu só 22 soldados judeus. O objetivo dos romanos era restabelecer o culto ao Império Romano. O objetivo de Roma era tornar-se a potência, novamente, subjugar os judeus. E no ano 66 eles se retiraram, cumprindo-se a profecia. Né? Quando, pois, virdes o abominável de que falou a desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, foi no ano 66, Sestio Galius. Aí, a coisa mais interessante aconteceu. Os soldados judeus saíram, a porta ficou aberta, os cristãos entenderam, porque quando nós temos uma vida de oração, o Espírito Santo fala com a gente. Quando nós temos uma vida de entrega total a Deus, o Espírito Santo fala, não vá por essa rua. Não pegue esse ônibus. Não vá trabalhar hoje. Olha, não vai para o hospital tal, vai para o hospital tal que tem um médico exato que vai cuidar de você. Por isso que é importante, antes de você sair de casa, seja para trabalhar, seja para ir ao médico, ore pedindo orientação de Deus. Porque Deus vai te indicar o local certo. Eu lembro que uma vez eu passei muito mal. Fiquei ruim, mas muito ruim mesmo. Eu estava vomitando coisa amarela, não tinha mais nada no estômago. E era uma sexta-feira à noite. Aí no sábado, de manhã, chegaram, Wagner, vamos te levar para o hospital. Eu falei, vamos, preciso ir para o hospital porque eu não estou aguentando. Se eu chegar a falar, vamos para o hospital, porque o negócio é sério. Porque eu sou muito fã de hospital, não. Mas vamos. Quando nós estávamos entrando no carro, me perguntaram, o falecido Cícero me perguntou, Wagner, que hospital você quer ir? Respirei fundo, falei, se eu for para o hospital tal, tô frito. Se eu for para o hospital tal, tô cozido.
Hospital São Paulo. Mas o Hospital Só atende a região de Santa Cruz e Ipiranga. Hospital São Paulo. Eu orei ali, Deus falou, vá para o Hospital São Paulo. Cheguei no Hospital São Paulo, fui para a emergência. Fizeram exame de líquor, fizeram um monte de coisa em mim. Fiquei internado. Isso foi sábado à noite, assinar a minha internação. Domingo, segunda, na terça-feira, cheguei e falei, olha, eu não estou bem, eu preciso urgentemente que vocês tirem um raio-x, eu estou tendo muita falta de ar. Mas nós já tiramos, mas eu quero que te faça de novo. Aí eles falaram para mim, tudo bem, nós queremos fazer um teste em você. Pode? Falei, pode. Queremos fazer o teste de HIV. Falei, pode tirar até 1 litro de sangue, porque eu não tenho comportamento de risco. Eu sempre fui reservado e restrito nessas coisas. Então, tudo bem. Deram uma picadinha, tiraram o sangue para fazer o teste de HIV, e eu fui fazer o raio-x. Gente, fiz no sábado, de boa. Na terça-feira, meu pulmão estava branco. Parecendo uma rodovia em neblina, era o meu pulmão. Eu tinha uma pneumonia por bactéria. Eu coloquei Deus à frente. Talvez se eu tivesse ido no hospital X ou Y, eu teria morrido. Então, quando nós colocamos Deus à frente de tudo, tudo dá certo. E aqui, no ano de 66, o povo que tinha comunhão com Deus, o povo que orava, o povo que buscava, o povo que clamava, entendeu, saia. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo que eu entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, simbolicamente, não desçam para tirar alguma coisa. Ou seja, quem está no campo não volta. Quem está, sai. Por quê? É a hora. Agora é a hora. É agora ou nunca. E aí começou a sair os cristãos judeus. Só para vocês terem noção, na destruição de Jerusalém não morreu nenhum cristão. Nenhum cristão temente a Deus morreu no cerco de Jerusalém. Mas aí o verso 19 fala assim, ó, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Para e pensa, uma mulher grávida tem que sair fugindo. Uma mulher que está com um bebê. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Gente, o inverno na Palestina é inverno. E nem no sábado. Por quê? As portas da cidade do sábado, elas não se abriam. As portas de Jerusalém, elas eram fechadas ao sábado. Ninguém entrava, ninguém saía. Então é o seguinte, ora para que a fuga de vocês não aconteça no sábado. Porque os portões vão estar fechados, vocês não vão conseguir sair. E nem no inverno, por causa do frio. Tá? E aí o que aconteceu? Sestions, ele se retirou do cerco de Jerusalém e ele foi desastrosamente, tá? E essa retirada foi desastrosamente cruel. Por quê? Morreu quase 500 soldados romanos. Ao se retirar, o exército judeu foi no encalço e a perda foi grande, tá? Morreu também, gente? Morreu 500 mil, né? Morreu 6.000 soldados. O imperador romano Nero mandou chamar da Grã-Bretanha um dos mais capazes generais, Vesparciano. Ele e seu filho Tito cercaram Jerusalém e no ano 70 destruíram. Olha que coisa interessante. Quero falar com vocês agora. Quando o exército romano se retirou, o exército judeu foi atrás. Certo? O exército judeu foi atrás. Tá? O exército judeu atacou de surpresa os romanos. Nesse ataque de surpresa morreu cerca de 500 soldados romanos e apenas 22 soldados judeus. Aí, quando Sestio começou a correr, porque ele viu que o negócio apertou para o lado dele, o exército judeu foi no encalço. E aí, gente, a perda foi muito grande. Não foi só aqueles 500. Entendeu? Não foi só aqueles 500. Aqueles 500 ali foi no ataque surpresa. Quando o exército bateu retirada, que eles viram que o negócio estava feio pro lado deles, morreu além dos 500 mais 6.000 soldados romanos, tendo uma perda só de 22 soldados judeus. E aí Nero, os romanos eram muito prepotente, arrogante, e não aceitando aquela perda, o que Nero fez? Mandou buscar na Grã-Bretanha um dos generais mais capazes, que era Vesparciano.
E Vespasiano veio com seu filho Tito, que era um menino inteligente. O que eles fizeram? 66, 67, 68, 69, até o ano 70, os judeus ofereciam o sacrifício da manhã e da tarde a Deus, mas Deus não estava mais presente no templo. Durante 4 anos, o povo judeu estava a ver navios. O povo judeu estava oferecendo sacrifício em vão. Deus havia abandonado o templo. O seu povo havia saído. Só tinha ficado os que iriam morrer no cerco. E no ano 70, sob o comando de Tito, Jerusalém foi cercada. E Tito falou o seguinte: preserve o templo. Mas alguém falou: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E no cerco, quando o povo judeu resistiu, mas foi uma resistência, gente, o negócio foi feio. Só para vocês terem noção, as mães matavam os filhos, comiam carne e bebiam sangue. O negócio foi feio. E Tito, ele ficou horrorizado com aquilo. E vão tomar a cidade. E um soldado atirou a flecha no templo, começou a pegar fogo no templo. As pessoas que estavam dentro do templo, segundo o historiador Joseph, ele comenta que das escadarias do templo descia enxurradas de sangue, como se fosse água. Morreu muito judeu. Fora os que foram estendidos nas madeiras do lado de fora do templo, que se aventurava à noite para poder sair. Certo? Então Jerusalém ela foi destruída, a profecia se cumpriu. Só que tem uma parte aqui interessante. Tá? Olha só. Cadê? Do verso 21 ao verso 27, vem falando sobre o período de grande tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Gente, estamos vivendo num período de extrema orgia. A orgia está tomando conta do nosso planeta. As pessoas perderam a chamada vergonha na cara. Os filhos não respeitam mais os pais. Fala pornografia na frente do pai, fala besteira na frente do pai, né? Mãe fala besteira na frente do filho, filho fala... Virou uma bagunça. E Jesus ele diz que se os dias não forem abreviados, ninguém vai se salvar. Nem eu e nem você. Então, por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Por isso que os dias estão passando rápido. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Então, existem pessoas que são direcionadas por Satanás, que opera falsos milagres. E se os escolhidos não tomar cuidado, eles podem ser enganados. À lei e ao testemunho. Se eu não falar dessa forma, jamais eu verei a alva. Entendeu? Agora vem a parte interessante. Eis que eu vou tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então... Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se põe no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá. Todo olho verá Jesus nas nuvens do céu. Ah, Wagner, mas o arrebatamento secreto? Daqui a pouco a gente chega lá. Aconteceu a destruição de Jerusalém, falsos cristos e falsos profetas têm aumentado assustadoramente no nosso planeta. Logo depois da aflição daqueles dias, que dias? Perseguição que os apóstolos tiveram, muitos morreram como mártir, sabe? Logo após a aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz,
e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Eu quero ir para Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, lá nós vimos o quê? Logo após a aflição daqueles dias, a perseguição que o povo teve, a destruição de Jerusalém, os falsos cristos, falsos profetas que já tinha naquele tempo, hoje tem muito mais que naquele tempo, mas já tinha. Logo em seguida, a aflição daqueles tempos, lá falou que o sol ia escurecer, a lua não ia dar sua claridade e as estrelas iam cair do seu firmamento, certo? Apocalipse 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto na terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abaladas por um vento. Então, na abertura do sexto selo, cumpriu-se o que estava aqui, em Mateus 24, 29 e 30. Não, minto. Mateus 24 e 29. Quando cumpriu-se Mateus 24 e 29, estava dando a abertura do sexto selo. E essa profecia do escurecimento do sol? A lua não dando a sua claridade, as estrelas caindo do firmamento. Isso aconteceu? Aconteceu. No dia 1º de novembro de 1755, às 9 horas e 20 minutos da manhã, num dia em que era feriado, dia de Todos os Santos, aconteceu o terremoto de Lisboa. Foi o maior terremoto já registrado na história. Milhares de pessoas perderam a vida no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Eles estavam dentro dos templos adorando os seus santos. Eles estavam venerando os seus deuses. Aconteceu um terremoto em Lisboa. Gente, pesquisem depois, mas o terremoto foi tão forte. Que foi sentido na África. E milhares de pessoas morreram. E o que o terremoto não destruiu, teve um maremoto e um incêndio incontrolável. Milhares de pessoas perderam a vida. 1º de novembro de 1755. 25 anos depois, acontece no dia 19 de maio de 1780, às 9 horas da manhã, o sol escureceu. E quando estava tarde da noite, quando dissipou-se as trevas, a lua apareceu vermelha como sangue. Cumpria-se a segunda e a terceira profecia, 25 anos depois. Então, nós vimos o terremoto de Lisboa na abertura do sexto selo, de Apocalipse 6:12, certo? Que aqui não foi mencionado, mas lá é mencionado mais detalhadamente. Tá? 25 anos depois, o sol escurece. Foi chamado o dia da escuridão. Tá? As pessoas temeram pela própria vida, certo? Quando foi por volta de umas 11 horas, meia-noite, que dissipou-se as trevas, a lua estava vermelha como sangue. Passa-se 53 anos. 13 de novembro de 1833, acontece a chuva de meteoros, ou a chamada queda das estrelas. Tudo aconteceu num período de 78 anos. Logo em seguida, olha, gente, o que é interessante aqui? Sabe o que é interessante? Um período de 78 anos, cumpriu-se as profecias, certo? Certo. Quando você vira a página de Mateus 24, diz o que aqui? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Aí você pega Apocalipse 6, verso 13, diz o seguinte: e o céu retirou-se como um livro que se enrola,
e todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, ricos, tribunos, poderosos, todos servos livres, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Gente, no período de 78 anos, aconteceu as 4 profecias. E a Bíblia diz, logo em seguida, em algumas versões diz, logo em seguida aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, em 78 anos cumpriu-se as profecias. Faz aí, da última profecia de 1833 até 2023, faz aí exatamente uns 188, 189 anos. E Jesus não voltou ainda. Logo em seguida. E a parte interessante que no verso 29, logo depois da aflição daqueles dias, logo depois da aflição dos judeus, da perseguição, houve a queda das estrelas. Teve um período. E aí acontece as 4 profecias, logo em seguida aparecerá no depois disso aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O que está faltando agora é a volta de Jesus. Jesus, ele vai voltar. Esteja eu, você, preparado ou não. Deus, ele está no controle da história, gente. Jesus, ele não retornou ainda. Por quê? Porque eu e você não estamos preparados. Vamos dizer assim. Porque estando eu e você preparado ou não, Jesus, ele vai voltar. Vou falar o que eu falei no começo, ele estabeleceu o dia e a hora. Ele vai voltar. Esteja você e eu preparado ou não, mas ele estabeleceu um dia, uma hora, para dar tempo da gente se arrepender. Lá em 1 Timóteo 3, eu quero revelar uma coisa para vocês que eu não revelei no estudo passado, porque eu falei que eu ia revelar e não revelei. 1 Timóteo 3. Do 2 ao 5 diz assim, olha só. Convém por... 2 Timóteo, gente, desculpa. 2 Timóteo 3, do 2 ao 5 diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Nós estamos vivendo esse período? As pessoas estão arrogantes, as pessoas estão prepotentes, as pessoas estão sugando os funcionários, as pessoas estão subornando para tirar a vida de outras pessoas. Isso está acontecendo hoje? Está. Está acontecendo. Jesus, ele está próximo de voltar. Jesus, ele quer salvar a mim e quer salvar a você. Mas aí vem a pergunta, Wagner, tá bom, Jesus vai voltar, mas como que Jesus vai voltar? Como? A Bíblia responde. Lá em Atos 1, 9 a 11, vem nos dizendo como que Jesus ele vai voltar. Porque eu estou falando o tempo todo que Jesus vai voltar. Mas como ele vai voltar? 1, do 9 ao 11, diz assim, ó. E quando dizia isto, vendo eles, foi arrebatado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste subir. Então, da mesma forma que eles viram Jesus subindo nas nuvens para o céu, eles vão ver Jesus voltar. Nós vamos ver Jesus voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória. E arrebatamento secreto, gente, não existe.
O que é arrebatamento? Arrebatamento, pode procurar no dicionário, é elevar às alturas. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, ou seja, foi arrebatado. Arrebatar é elevar às alturas. Eles viram Jesus subindo, olha os galileus, por que estás olhando para as alturas? Jesus está indo. Calma, esse mesmo Jesus que você está vendo ir, ele vai voltar. Então, gente, arrebatamento secreto não existe. É procedência satânica. Jesus ele vai voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória e todo olho verá. Não existe essa história de que carro desgovernado, avião desgovernado, tá andando com a criança no shopping, sumiu. Não existe. Isso é teoria satânica. Deus não faz parte dessa teoria. Tá? Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, todo olho verá. Vamos lá, Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7 diz assim, ó: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo o que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Quando fala aqui, até mesmo o que os transpassaram, gente, porque a gente fala de duas ressurreições, né? A ressurreição de Apocalipse, a primeira e a segunda, mas na verdade são 3 ressurreições. Tem a ressurreição especial, tá? A ressurreição especial está aqui, gente, ó. Mateus 26:64. Jesus lhes disse: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Vou ler de novo. E disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Eu faço uma pergunta: os que crucificaram Jesus estão vivos ou estão mortos? É óbvio que estão mortos. Mas aqui Jesus disse: vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, ao lado do Todo-Poderoso. Vocês vão ver. Essas pessoas vão ressuscitar para ver Jesus voltar. E todos aqueles que morreram crendo na segunda vinda de Cristo, todos aqueles que desceram à sepultura crendo na volta de Jesus, momentos antes de Jesus voltar, vão ressuscitar para vê-lo vir nas nuvens do céu. Vão fazer parte da ressurreição especial. Porque é o sonho de todo cristão ver Jesus voltar. E você, eu, caso desçamos à sepultura e estejamos salvos, nós vamos ver Jesus voltar. Então a Bíblia fala de 3 ressurreições. Só pregam 2, mas tem 3 ressurreições. A ressurreição especial, na qual os que crucificaram Jesus vão ressuscitar para vê-lo voltar e vão morrer. E todos aqueles que pregaram sobre a volta de Jesus, não sei se é minuto ou horas antes, vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Certo? Então, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, com poder e grande glória, todo olho verá. E ele virá acompanhado de anjos, tá? Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará ao trono da sua glória. Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, Jesus, vindo ao lado do Todo-Poderoso, que é o YHWH, Deus o Pai, Jesus, o Espírito Santo, ele vai estar aqui sobre o povo dele. Tá? Nós vamos conhecer os 3, tá bom? A divindade, trindade. Tá? Nós vamos conhecer os 3. Quando Jesus voltar, todos nós vamos ver os anjos. Olha que legal. Todos nós vamos ver os anjos. Então Jesus ele vai vir em corpo, porque da mesma forma que os discípulos viram subir, ele vai voltar segundo Atos 1:9, né? Será visto por todos, Apocalipse 1:7, Mateus 24:30 também, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, tá? Ele vai vir com poder e grande glória, como nós vimos aqui, né? Mateus
24, 30, só que Lucas 21, 27 confirma também. Tá? Vamos lá. Lucas 21, 27 diz assim, ó. E então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Tá? Então Jesus vai vir com poder e grande glória. O que vai acontecer com os justos? Tá? Segundo 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, lá diz o seguinte, tá? Eu vou ler. Tá? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com eles quem? Com os que morreram em Cristo. Então, gente, não existe arrebatamento secreto. Todas as pessoas que forem para o céu, elas vão subir depois que os mortos forem ressuscitados, porque vai ter um grupo de pessoas que não vai passar pela morte. Então eles vão esperar os justos ressuscitar e juntamente com os justos serão arrebatados, ou seja, serão elevados nas alturas a encontrar com o Senhor nos ares. A teoria do arrebatamento secreto cai por terra mais uma vez. Tá? 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52 diz assim, ó. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então eu só vou subir ao céu, caso eu esteja vivo, quando os mortos ressuscitarem. Aonde que vão as pessoas que morrem? Será um dos nossos próximos estudos. Mas eu só vou para o céu quando os mortos ressuscitarem. Se eu estiver vivo, se eu estiver morto, os que estiverem vivos só vão para o céu depois que eu ressuscitar. Então Jesus vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, em corpo, todo olho verá, né? Como é que se diz? O relâmpago sai do Oriente, se pôr no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, está lá em Mateus 24, todo olho verá, tá bom? Os justos eles vão ressuscitar, e os ímpios, gente, e os ímpios, tá? Os ímpios. O que vai acontecer com os ímpios? O que vai acontecer com os ímpios? Vamos ver? 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Já estamos caminhando para o final do estudo, tá? 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9 diz assim: de maneira que foste... Segundo, então primeiro. 7 a 9 diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Todos os ímpios vão ser destruídos. Detalhe, eu quero que você entenda uma coisa. Os ímpios vão ser destruídos por quê? Vamos lá. Por que os ímpios vão ser destruídos? A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do justo, né? Tudo bem, mas Deus não criou todo mundo? Por que ele vai destruir os ímpios? Vamos ver? Cadê? Presta atenção. Para quem que foi preparado o fogo? E quem vai ser destruído? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o fogo, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus ele vai destruir o diabo, seus anjos, pecado.
O notebook vai ser destruído porque está com mancha de pecado. O celular vai ser destruído porque tem vestígios de pecado. Se eu tiver vestígios de pecado, eu serei destruído também. Pecado é que nem gasolina. Aonde tiver pecado, o fogo vai pegar. Então, gente, o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para você e nem para mim. Mas se eu estiver ligado ao pecado, eu serei destruído. Tessalonicenses fala o quê? Né? Quais por castigo padecerão a eterna perdição de a face do Senhor e a glória do seu poder. Deus não vai destruir pessoas, Deus vai destruir pecado. Agora, se o pecador estiver ligado ao pecado, ele vai ser destruído junto. Porque o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para seres criados, seres humanos. Embora Satanás, outrora Lúcifer, foi criado por Deus, se transformou em Satanás porque quis. A terça parte dos anjos caiu no chaveco dele porque quis. Então eles vão ser destruídos porque quis serem destruídos. Agora eu e você temos a opção de não sermos destruídos. Basta aceitar Jesus como Salvador pessoal e viver em novidade de vida. Vocês estão me entendendo? Vamos continuar. Então, os justos vão, os ímpios serão destruídos. Tá? E a parte mais interessante, para podermos fechar. Os justos vão dizer uma frase. Os ímpios vão dizer uma frase. E eu pergunto para você, qual dessas duas frases você vai querer dizer? A frase que os justos vão dizer está lá em Isaías 25, 9. Tá? E a frase que os ímpios vão dizer está em Apocalipse 6, do 15 ao 17. Eu quero ler o primeiro dos justos. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Quando Jesus voltar, os justos vão dizer isso. E os ímpios? Os reis da terra, os grandes, os ricos, tribunos, poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira. E quem poderá subsistir? De que lado você vai estar? Uma curiosidade. Existem 2.500 referências na Bíblia de que Jesus irá voltar. 3.563 promessas de que seremos eternamente felizes. 365 não temas ou algo do tipo. Se Jesus fala não temas, não temas para cada dia, é porque ele está falando sério. E eu pergunto para você nessa noite, de que lado você está? De que lado você vai estar naquele dia? Eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos? Ou rochedos cair sobre nós e escondemos da face daquele que está sentado no trono? A escolha é sua, meu irmão. A escolha é sua, minha irmã. Não existe muro. Não existe ficar em cima do muro. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado da perdição. E a escolha é sua. Jesus, ele vai voltar. Queira você acreditar ou não. Você pode se espernear. Você pode esbravejar. Você pode desacreditar do que eu estou falando porque eu li na Bíblia, não foi eu que falei. Você pode fazer o que você quiser. Mas uma coisa é certa. Naquele dia, você vai se lembrar das oportunidades que você teve e das oportunidades que você desperdiçou. Vai ser tarde demais. Aqui nós vimos que Jesus vai voltar, todo olho verá, não existe arrebatamento secreto. Não existe. Tira isso da sua mente. Foi uma tese satânica para enganar as pessoas. Nós vamos estudar sobre a morte e vamos ver também que ninguém está no céu a não ser Enoque, Moisés,
Elias e um grupo de pessoas que ressuscitou quando Jesus morreu e ressuscitou, porque isso foi visto em Jerusalém, né? Vocês querem ver essa parte? Eu gosto de matar a cobra e mostrar a cobra, né? Porque mostrar o pau, eu posso pegar um cachorro, matar o cachorro, né? E dizer, tá aqui, ó, matei a cobra. Mentira, matei o cachorro, né? Mas olha só. Tá aqui, ó. Prestem atenção. Mateus 27, 51 e 52 e 53. Eis que o véu dos templos, a crucifixão, tá? Quando Jesus morreu, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus, quando ele ressuscitou, Jesus, ele levou as primícias para o céu. Um grupo de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vocês viram? Tem um grupo de pessoas no céu. Calculam-se que aproximadamente 500 pessoas. A Bíblia não dá uma quantidade exata, tá? Só fala de um grupo de salvos. Pode ser 500, pode ser 300, pode ser 100, né? Pode ser 21. 21 pessoas é considerada grupo. Apocalipse fala de um grupo de 24 anciãos. Há quem diga que os 24 anciãos faz parte desse grupo de pessoas que foram ressuscitadas. Pode ser que tenha ressuscitado 21 com 3 no céu, 24. Pode ser que seja 100. Pode ser que seja 500. Pode ser que seja 1000. Mas o importante não é a quantidade. É a mensagem. Tem um grupo de pessoas no céu. Elias, Eliseu e Enoque estão no céu. E você quer estar no céu também? A mensagem de hoje eu encerro com a seguinte pergunta. Você está preparado para a volta de Jesus? Caso você faça parte, caso você venha descer à sepultura, a pergunta que eu te faço é: você vai fazer parte da ressurreição especial? Você vai poder olhar para o céu e dizer, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos? Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, jovem. Que Deus fortaleça a sua fé. Que você permaneça de joelho para ficar de pé diante dos obstáculos e das dificuldades que a vida está trazendo. Dias piores virão. Mas nós temos a promessa na Bíblia de que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. E caso, preste atenção, eu venha a ser atingido, caso aconteça comigo o que aconteceu com a jovem, ela teve câncer, estava no estado terminal, e em vez de consolarem ela que consolou o pessoal. E ela não disse um adeus, ela disse um até logo. Porque ela tinha certeza, antes de morrer, quando ressuscitar, vai ressuscitar para encontrar Jesus. E eu vou repetir o que eu falei no começo. Não importa quando Jesus vai voltar. O importante é você estar preparado. E eu te faço uma pergunta. Quando Jesus voltar, você, eu, vamos estar preparados? Se ele está demorando, como a Bíblia diz, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas a pergunta que eu te faço, você está preparado para você dizer, vem logo, Senhor? Eu quero que esse mundo acabe logo, que o mundo não vai acabar, o mundo vai ser reformulado, restaurado. Que Deus nos conceda uma boa semana, um bom restante de semana. Que Deus abençoe a sua vida hoje, amanhã e sempre. Fortaleça a sua fé. E que quando Jesus voltar, nós possamos contemplá-lo nas nuvens do céu. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai,
Muito obrigado pelo estudo de hoje. Abençoe a cada telespectador. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas. Fortaleça a nossa fé. Conceda-nos, ó Deus, um restante de semana de paz. Um restante de semana na companhia dos santos anjos. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se de uma coisa. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Tenham todos uma boa noite e até o próximo estudo. Antes de terminar, vou te falar já o próximo estudo, tá? 1000 anos. Algumas pessoas criticam. A Bíblia não fala de milênio. 1000 anos. Ou milênio. Será o nosso próximo tema. Fiquem com Deus.